O futebol pernambucano tem um grande clube em cada uma das principais divisões do futebol brasileiro. O Sport, tentando permanecer na Série A. O Náutico, que luta para não cair da Série B para a Série C, onde está o Santa Cruz. Esse sim, remando pelo acesso da terceira para a segunda divisão. Nesse final de semana, o rubro-negro pernambucano venceu o Coritiba em casa pelo Brasileirão, pela Série A. Vitória muito importante na luta do Sport para não ser rebaixado da Série B, de onde veio justamente do ano passado para essa temporada em andamento. E quem brilhou foi o Thiago Neves, a dupla Thiago Neves-Patrick, com o comando de Jair Ventura, jogadores muito conhecidos em outras regiões do país e que começam a mostrar resultados sob o comando do treinador ex-Botafogo, ex-Santos, ex-Corinthians, que vai conseguindo o objetivo, que é evitar o rebaixamento do Sport para a segunda divisão do futebol brasileiro. Sobre o Sport, sobre o Náutico, sobre o Santa Cruz, quem traz o recado aqui no canal é o Cássio Zirpoli. Aliás, estou publicando aqui na descrição do vídeo e também vou destacar durante o comentário do Cássio, tá, o site do Cássio Zirpoli, onde você vai encontrar muitas informações sobre o futebol pernambucano, e também o podcast 45 Minutos, que aliás, a rapaziada lá no Recife já fazia o podcast, e o podcast já era sucesso muito antes dessa onda, dessa moda de podcast. Eu mesmo faço podcast, eles já faziam bem antes. Então, são caras aí que estão aí na vanguarda desse meio de comunicação, dessa forma de se comunicar, de levar conteúdo para o público, especificamente para o torcedor, no caso do futebol. O Cássio faz o podcast 45 Minutos com o Celso Ishigami, o Fred Figueiredo, o grande Fred, o João de Andrade Neto e o Rafael Brasileiro. Então, aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar link para o Cássio, cassiozirpoli.com.br, e também para o podcast 45 Minutos, que você pode também acessar no Spotify. Mas antes, o recado do Cássio sobre o trio pernambucano, cada um em uma das principais divisões do futebol brasileiro. Diga, Cássio. Fala, Mauro, tudo certo? Cássio Zirpoli por aqui, para falar um pouco do futebol pernambucano, com seus 3 principais clubes, cada um numa divisão, começando aqui pela Série A com o Sport, que vive um dos anos mais difíceis, desde que eu acompanho aqui o Sport, um dos anos mais difíceis na questão econômica. O clube entrou em colapso financeiro desde o rebaixamento de 2018, conseguiu um acesso surpreendente em 2019, mas ainda assim sem equalizar suas dívidas, e esse problema veio para 2020, que a pandemia acabou ainda tornando algo maior, né? Diminuindo o mercado de vendas, a falta de bilheteria, a fuga de patrocínios. E nesse cenário, o rebaixamento do Sport parecia algo certo. Eu costumo dizer assim que eu ainda acho o Sport um dos maiores candidatos ao rebaixamento. Mas eu não imaginava que na 25ª rodada o Sport estaria disputando, e nesse momento fora da zona de rebaixamento. O Sport entrou inclusive naquelas projeções iniciais, placar, a própria ESPN fez, a Fox, o Globoesporte.com, todo mundo costuma dizer as colocações, e o Sport entrou na zona de rebaixamento em todas elas, e na maioria até como lanterna. Eu coloquei na minha, que eu faço também, como último colocado. E enquanto a gente gravava esse vídeo aqui, com 25 rodadas, o time estava ali na 15ª posição. Continua muito difícil o cenário, mas ele acabou havendo essa mudança a partir da chegada de Jair Ventura, que quando ele chegou lá contra o Coritiba, no turno, né? Esse último jogo foi contra o Coritiba já pelo retorno, o Sport ali era o Sport que se imaginava. Era um time perdendo jogos, sem nenhum tipo de combate, sem nenhum padrão de jogo, que foi visto durante o ano, onde o time caiu na primeira fase da Copa do Brasil contra o Brusque, fez uma Copa do Nordeste ruim, caindo nas quartas de final. O Pernambucano terminou em 7º lugar, pior colocação na história. Mas aí chegou Jair Ventura como última cartada para fazer algo básico, o que se espera de Jair Ventura, que era fechar o time. Nada mais do que isso, porque era o que dava, a falta de qualidade era fechar o time, e os resultados acabaram acontecendo até de forma surpreendente, com a vitória sobre o Grêmio, um empate lá em Porto Alegre, um empate com o Palmeiras, com 1 a menos, as vitórias no Recife, sobre Corinthians, Fluminense e Goiás, enfim, o time se recuperou, chegou a bater no G6, mas ali era mais um cenário de tabela, ninguém imaginava que ia ficar lá em cima preso, e depois ele começou ali a se estabilizar um pouco mais na segunda metade da tabela, mas ainda assim acima da zona de rebaixamento. Durante essa recuperação, que teve uma estratégia de 2 zagueiros com 3 volantes, ou de 3 zagueiros, como foi visto com o Atlético Mineiro, um ferrolho absoluto, no time só chutou 3 bolas no jogo inteiro, nenhuma delas na barra, inclusive, e foi 0-0, acabou pontuando no Mineirão, mas nesse meio tempo acabou tendo a chegada de Thiago Neves, que virou um expoente técnico para o time, mas ao mesmo tempo, a questão de marcação, havia um problema ali de como encaixar Thiago Neves. Era você ter uma bola parada, que o Sport não tem, impressionante como ninguém cobra uma bola parada
de forma produtiva, era ter uma bola parada, ter um jogador mais inteligente na distribuição de jogo, mas que ao mesmo tempo o poder de marcação bem abaixo do que vinha se apresentando. E eu acho que o Sport demorou a ter esse problema de encaixe. Inclusive, em alguns jogos, o Thiago Neves acabou ficando no banco de reservas porque o time foi saindo do eixo. Ali perdeu 4 partidas seguidas, foi derrotado em casa pelo Botafogo, o clube que hoje é lanterna, e ali já estava muito ruim, já estava muito mal na competição. Então, acabou tendo esse ajuste, mas ao mesmo tempo tinha que colocar Thiago Neves, porque querendo ou não, as 2 últimas vitórias do Sport, apenas 2 vitórias em 6 semanas, as 2 por 1-0, as 2 com cruzamento de Patrick, que é uma peça decisiva, e gol de Thiago Neves, ou seja, ele é importante, ele vem ajudando na pontuação do Sport, que segue ainda batalhando para ficar. O objetivo do clube seria quase um título, ficar pelo menos na 16ª colocação. Seguindo pelos outros pernambucanos, o Náutico numa missão muito difícil na Série B, mas é curioso na comparação com o Sport, porque em termos administrativos, dos 3 grandes pernambucanos, o Náutico vive a melhor situação. Na gestão atual, que é de Edno Melo, presidente, está começando seu 2º mandato, ele vem pagando dívidas do Náutico, reabriu os aflitos, conseguiu colocar o Náutico, aumentar o quadro de sócios de 1.800 para 11.000 sócios titulares em dia, mais do que o dobro do que o Santa Cruz, por exemplo, que é um clube de mais torcida do que o Náutico. Mas em termos de resultados, o Náutico não vem acontecendo. O que é impressionante, porque ele acabou fazendo contratações que foram interessantes para o Náutico. Eram 3 atacantes com identidade aqui para o Náutico no início do Brasileiro. Chiesa, que já fez sucesso no Náutico na própria Série A. Eric, que foi uma revelação do Náutico, que o Náutico vendeu por mais de 2 milhões de reais para Portugal. O Náutico repatriou o jogador. E Thiago, que foi a maior venda da história do Náutico, mais de 4 milhões de reais, foi para o Flamengo, e o Flamengo o emprestou para o Náutico. Só que acabou que isso não aconteceu, esse ataque não existiu. Chiesa demorou muito para engrenar, e quando começou a engrenar acabou se machucando agora, vai ficar semanas fora por uma lesão na coxa. Thiago já foi devolvido ao Flamengo e Eric não se firma no time titular. Para completar a quantidade de técnicos que o Náutico teve. Demitiu Dalpozo, depois demitiu Gilson Cleidon, que acabou sendo um erro, porque Gilson Cleidon não conseguiu dar padrão de jogo em nenhum momento ao Náutico, e chegou a Hélio dos Anjos, também como última cartada do Náutico, mas para fazer algo que se esperava dele. Também era no mínimo, organizar a cozinha do time, porque o Náutico começou a ter uma defesa muito vazada e sem poder de ataque, ou seja, não levava a lugar nenhum. Esse princípio de reorganização eu acho que teve, só que eu acho que está muito tarde. Inclusive, já com 28 rodadas na segunda divisão, faltando 10 rodadas, as projeções de rebaixamento já botam o Náutico com 61% a 71%. É muita coisa. Mas pelo menos ele está ali a 3 pontos do Figueirense, que é o 16º. Está na briga, ele está na briga, mas o ritmo de desempenho está muito abaixo. O Figueirense vem com 3 vitórias seguidas e o Náutico acaba tendo um confronto direto contra o vice-lanterna e não consegue ganhar. Terminando aqui esse vídeo aqui, Mauro, falando do Santa Cruz, que está pelo 3º ano na 3ª divisão, mas finalmente fez uma campanha decente. No primeiro ano ele conseguiu passar de fase, mas foi eliminado pelo Operário de Ponta Grossa nas quartas. Em 2019 não passou nem da primeira fase, num vexame enorme, e nesse ano o Santa Cruz ele foi competitivo em todas as competições profissionais que ele disputou em 2020. No Pernambucano foi vice-campeão invicto, a primeira vez que isso acontece, o Salgueiro foi o campeão pernambucano, mas o Santa foi vice-campeão invicto. Na Copa do Nordeste enfrentou times de divisões acima e fez bons jogos, como o Bahia, por exemplo, o jogo que foi no Arruda, um 0-0. Na Copa do Brasil saiu nos pênaltis para o Atlético Goianiense, também na primeira divisão. E no próprio estadual, onde ele terminou invicto, o Náutico é da Série B, o Sport é da Série A. Ou seja, ele teve um desafio técnico ao longo da temporada, e na hora da 3ª divisão, na hora que era todo mundo ali do mesmo nível, né, 3ª divisão, o Santa Cruz acabou indo muito bem, fazendo a 3ª melhor campanha da história da primeira fase. Foi o líder geral da competição, mas juntando a história da Série C com 18 rodadas nessa fase classificatória, foi a 3ª melhor campanha até hoje. E acabou indo para um grupo com Ituano, Vila Nova e Brusque. E eu estou gravando esse vídeo aqui depois da primeira rodada, porque o Brusque, que era um favorito, e mostrou isso na primeira metade da competição, acabou caindo de produção e se classificou porque tinha gordura, mas se classificou com 7 rodadas sem vitória. Então havia uma expectativa sobre qual Brusque seria nessa estreia contra o Santa. Um Brusque que está ali por acaso e vai virar um triangular em vez de um quadrangular, porque seria um distribuidor de pontos ou um time competitivo. Acabou sendo um time competitivo. E isso acabou fazendo que ligasse um alerta no Santa, porque depois da classificação antecipada da primeira fase, as últimas 3 rodadas ele terminou sem vitória e empatou esse jogo, sobrou o 4º jogo sem vitória, com a queda de produção até acentuada no segundo tempo. Então eu acho que o Santa Cruz tem um time muito competitivo para buscar esse acesso,
tem jogadores experientes, não contou com o Chiquinho na estreia, mas tem Paulinho, que foi um volante, um dos melhores jogadores do Pernambucano, tem Didiro, que deu muitas assistências, Pipi com artilheiro desde o ano passado, chegou a ser artilheiro da Copa do Brasil também. Então o Santa Cruz tem qualidade para conseguir esse acesso na terceira divisão. Mas nesse jogo-chave da estreia, eu acho que ligou um pouco de alerta, que acabou inclusive valendo pelo menos seu quadrangular, que dá uma chance de recuperação maior, porque essa é a primeira edição da Série C com a fase decisiva em quadrangular, ou seja, você joga 6 rodadas em vez de mata-mata e ida e volta. Que inclusive essa mudança foi articulada por Santa Cruz, Paysandu e Remo, justamente pelo temor de você passar a primeira fase inteira e cair no mata-mata, mas aí teve essa articulação, foi para o Conselho Arbitral votado e decidiram mudar. E para o Santa acabou sendo bom, porque pelo menos dá um poder de recuperação maior. Eu acho que o Santa Cruz continua favorito a esse acesso, mas essas últimas 4 semanas, já que a terceira divisão são jogos a cada fim de semana, são 4 semanas sem vitória, o que acho que acaba ligando o alerta sobre o pique do time, que vinha num pique enorme e de repente deu um freio, justamente na hora que não devia. Mas enfim, temos aí as últimas semanas de 2020, com os campeonatos entrando em 2021, as 3 competições, bora ver como é que termina os pernambucanos. Nesse ano está muito embaralhado, sobre o Sport na permanência na A, o rebaixamento, o Náutico entre a permanência na B, o rebaixamento da C, e o Santa entre o acesso para a Série B ou a permanência na C. Nesse momento tá difícil de dizer onde o trio de ferro estará na próxima temporada do futebol brasileiro. Tranquilo, Mauro? Um abraço aí, saudações aí para todo mundo. Muito obrigado ao Cássio Zirpoli por uma ótima análise. Ele conseguiu aí dar uma panorâmica da situação dos clubes e sem aquela passada de pano, muito pelo contrário, né? Mostrando os problemas, sendo muito realista com relação, inclusive, à situação dessas equipes, né? Que muitas vezes entram num campeonato pensando na prática, na realidade, melhor dizendo, e não cair, e aí vem um dirigente, ou torcedor mais empolgado, acha que vai para a Libertadores, acha que vai não sei para onde, e não é essa a realidade, infelizmente. Tomara que os times de Pernambuco consigam aí subir, aqueles que não estão na primeira divisão, no caso do Náutico agora não, mas pelo menos ficar na Série B, e o Sport remando para não cair, o que é muito importante. É um clube que tem torcida, é um clube que tem história e que acrescenta na Série A, como os demais clubes do Nordeste. Aliás, nesse momento até temos mais clubes da região Nordeste do que em muitas outras edições do Campeonato Brasileiro, porque temos a dupla de times cearenses, o Fortaleza e o Ceará, temos o Bahia e também o Sport na primeira divisão do futebol brasileiro. Tivemos momentos aí que havia um time só, ou seja, do Nordeste, o que é um absurdo, né? Já não temos times da região Norte, por exemplo, participando da Série A, pelo menos que os times do Nordeste consigam permanecer ou consigam acesso para a primeira divisão do futebol brasileiro. Isso é muito importante para a integração do nosso futebol e para que os clubes dessa região continuem se recuperando, aqueles que estão em crise, e se fortalecendo, aqueles que têm hoje uma boa gestão. Obrigado de novo ao Cássio. Inscreva-se no canal, dê like no vídeo e não deixe de acessar os links que eu coloquei aqui embaixo na descrição. cassiozirpoli.com.br e o podcast muito bom, 45 minutos. Valeu e saudações!